Bem, estamos iniciando mais uma vez a reunião do grupo de estudos e hoje eu só não vou iniciar, vamos deixar o Dr. Pedro Osório fazer a sua preleção, a abertura dos trabalhos, e depois que o Dr. Pedro Osório fizer a nossa abertura aqui, eu quero anunciar umas novas ideias que eu quero trazer para a discussão do grupo, algumas que eu comecei a pensar no início da semana passada, provocados inclusive pelas reuniões que fizemos aqui, e outras que eu imagino ter conseguido colocar em ordem umas ideias para discutirmos a respeito, sob o ponto de vista do tema que estamos examinando aqui, que são os conceitos de universo, mundo e razão. O que nós precisamos ter por universo, mundo e razão, para que depois, então, colocando esse sistema hepta-animal em exame, leve essas questões em consideração, porque são desdobramentos, né? Todo o sistema, ele na verdade precisa se ligar, e se ele não se liga, é natural que ele apresente então problemas. Eu não tenho encontrado problemas, essa é a grande questão que eu gostaria de trazer para exame, porque essa semana me dei por conta, né, ao refletir a respeito dessas três ideias, universo, mundo e razão, que se nós tomarmos em consideração de que é possível examinarmos verdade, sensação e conhecimento, como se fossem os mesmos temas, mas abordados apenas de forma diferente, e certeza, crença e ideias também como outra abordagem de um mesmo tema, mas com abordagens diferentes. Se relacionarmos, se fizermos essa reflexão que já foi feita aqui, nós vamos encontrar do primeiro grupo, que é o conhecimento, que se liga às sensações, então um elemento ordenador do universo, mundo e razão. Porque o homem, como um ser então que tem esses dois âmbitos das verdades, certezas, crenças e ideias, e verdades, conhecimentos e sensações, em dois âmbitos distintos, o que liga o homem ao mundo, universo e razão é esse primeiro grupo: verdade, conhecimento e sensação. E nós podemos então retirar a sensação desse elemento agora para trazer para essa ordenação do universo, mundo e razão. Então nós poderíamos dizer o seguinte, que o universo é um processo em curso no espaço. É uma resposta puramente formal, ela não dá absolutamente nada, né, a não ser um sistema. O universo é um processo em curso no espaço. O mundo é o universo ordenado por sensações. Quando eu ordeno o universo nas minhas sensações, eu construo o mundo, que é o meu mundo. E agora, razão são as sensações ordenadas entre si. Todo o sistema de ordenamento das sensações humanas, ela constitui então o elemento básico que vai permitir constituir um mundo e no final vai se permitir a percepção do universo. Dr. Pedro Osório, o senhor está com a palavra e depois nós podemos... Eu só lancei isso porque lhe provocar aí um pouco para... Me congratulo com os companheiros de estudo e preocupações, estão aqui. Revelam uma competência extraordinária. Eu tenho aprendido muito com vocês, muito mesmo. E retificado quase tudo o que tinha ameliado como algo precioso para mim, colocando em dúvida, ou no mínimo entre parênteses, porque sempre que recorremos as sensações como único arrimo, não concreto, mas com alguma consistência para chegar aos fenômenos, já de antemão, se recorrermos ao grego, a palavra fenômeno quer dizer mera aparência, uma fumaça, algo muito rarefeito, um simulacro de verdade ou de coisa concreta. Ora, chegar ao fenômeno, então, se nos é dado apenas o fenômeno, ou apenas os fenômenos, corremos um risco enorme de, se de antemão sabemos que eles não significam uma realidade que nós procuramos,
uma verdade inalcançável e por isso mesmo apelamos ao verdadeiro, torna tudo isso tão complexo que chega um momento em que o próprio cético abandona, tem que abandonar o seu ofício, porque se ele está convencido e tem razões suficientes para dizer nada é tal como imaginamos, não há uma verdade, não é nenhum verdadeiro, né? Quando ele diz isto, é a maior descoberta para o mundo, se verdade for o que ele constatou. E estamos então à deriva, num espaço infinito, diante de uma causa primeira indiscutível, porque ninguém conseguiu advogar contra Aristóteles, pelo menos nesse ponto, né? De uma causa primeira, não subsisto por mim mesmo. Devo a alguém, esse alguém perguntado vai dizer a mesma coisa. É uma cadeia que, sem fim, respondendo coerentemente a mesma coisa. Não, é para adiante, não é. Então temos que chegar a um mundo de pensamento que para os antigos, e eu gosto muito disso, parece-me que a geometria, não apenas a plena, mas a geometria que resulta de imprimir movimento aos planos e obtendo sólidos que, se um deles contiver dentro desse sólido, contiver um a priori, que não é nem kantiano, é pitagórico, porque vem de lá. Se tiver dentro, é a maior indagação. Ainda não é uma resposta, mas é uma indagação muito profunda para o meu modestíssimo uso. Como é que pode uma coisa dessas, de não existir outro igual, e eu poder inferir isso e ser satisfeito, possível de satisfazer? Então, na geometria plana, esse triângulo, que coisa, né? Só os três ângulos já despertam, engenhados de tal maneira na ordem natural dos números. Esses três constituem algo único no universo. E essa afirmação é atrevida, extremamente, mas procure outro exemplo. Ou negue a existência dele. Não tem jeito. E se você imprimir movimento, então vai ao mundo das esferas, não? E vai aos sons, e vai às próprias 12 notas musicais. E consegue os semitons que o sopro humano não consegue fazer. É uma coisa desafiante e bonita, né? Então, me congratulo com vocês e pretendo não falar mais, não nesta sessão. Eu estava dando um recado para a Ana de fechamento da câmera ali, que ela fechou a câmera errada. O hábito de papagaiar. Né? Não vou poder abandonar esse hábito. Doutor Pedro Osório, na verdade, eu lembro da primeira reunião que o senhor participou conosco aqui, e que o senhor fez uma explanação, um passeio, como aliás é da sua habilidade e competência, o senhor fez um passeio sobre a teoria do conhecimento. E eu lembro perfeitamente desse nosso primeiro encontro, e eu lhe pergunto o seguinte, assim, o senhor que acompanhou essas nossas... o que o senhor poderia nos dizer a respeito, assim,
esse grande problema assim, que o senhor traz desde o primeiro momento, porque na verdade o senhor sempre trouxe uma questão que para mim me parece que ela é central na teoria, é a tentativa de se encontrar um sistema na linguagem que consiga representar o mundo da natureza e o mundo das ideias para tentar falar sobre as coisas do mundo. Eu lembro que o senhor traz sempre essa preocupação. Eu lhe perguntaria o seguinte: não seria melhor nós tentarmos encontrar, então, ao invés de algo na linguagem, algo no mundo das sensações, ou nesse ambiente que organiza as sensações, que sirva? Porque, na verdade, a linguagem é uma tentativa de representação num sistema de ideias, de uma sensação que, por sua vez, foi produzida por um objeto. Nós colocamos muitos intermediários nesta relação, até termos o resultado final. Porque o grande problema, me parece, e aí, enfim, está... me parece, assim, que é a questão que precisa ser colocado para ser resolvido, é que todo o sistema de inteligência humana, ele é natural, ele é produzido por uma cadeia de acontecimentos que se ordenam de forma natural. A inteligência humana, que permite a linguagem, ela tem uma cadeia de acontecimentos anteriores à linguagem que precisam ser colocadas em ordem para poder encontrar, então, agora essa cadeia final, que seria uma relação entre aquilo que a linguagem busca representar e aquilo que efetivamente ela representa quando diz que representa algo, né? Porque o problema nosso está nisso, né? Se nós tomarmos em consideração, então vamos voltar ao ponto inicial. O senhor disse que toda a tentativa, né, na filosofia foi de buscar a causa inicial. O acontecimento, o fato, seja lá o fenômeno, vamos dar o nome que quisermos, para algo que deu início a esse processo todo. Então, se a tentativa de encontrar, nós poderíamos trabalhar com a sensação, por quê? Porque nessa cadeia de questões que precisam ser ordenadas, ela serve então como um ponto que a gente busca para ligar todo esse sistema posterior. Então, nós temos o quê? O universo como um processo que se desenvolve no espaço. Quando eu digo que o universo é um processo que se desenvolve no espaço, a única questão que tem como pressuposto desta afirmação é o reconhecimento da existência de espaço, que a filosofia já apontou como condição de possibilidade de qualquer conhecimento. Então, espaço, eu reconheço a existência do espaço e percebo que há um processo nesse espaço. Ainda não tenho a pretensão de dizer como esse processo ocorre, mas reconheço que ele existe. Bom, se eu tenho um universo, agora o homem que se relaciona com esse universo tem um mundo. O mundo é menor que o universo. Então, de que forma eu posso agora, então, constituir uma ideia que possa, então, tentar tratar desse assunto? Eu diria, então, que o mundo do homem é o universo ordenado por sensações. Veja que agora eu tenho um elemento que é humano. Só agora eu chego no homem. Quando eu falo no mundo, eu falo no homem. Porque ele constitui o mundo ordenando sensações. Então agora tem um indivíduo, mundo, homem. Não é ainda sujeito. O sujeito nasce com a cultura, né? O homem, então, é algo que se apresenta com uma razão. Porque o mundo nasce da razão. E que reconhece, então, a existência do universo. O que seria a razão? Agora são as sensações ordenadas entre si. Quando as sensações são ordenadas entre si, elas constituem a primeira ferramenta, olha a palavra ferramenta, né? Mas fazer o quê? É a linguagem. Sempre nos enganando, né? Nos levando para lugares para os quais não queremos ir e ela nos leva sem sermos convidados, né? Mas então nós temos o primeiro instrumento de ordenamento do mundo são as sensações ordenadas entre si. Agora eu tenho a possibilidade de reconhecer o universo, porque eu percebo, na ordenação do mundo, eu percebo a existência do universo, que é um processo do espaço. Bom, se eu tenho então esse elemento sensação, ele é o bem mais precioso para organizar a teoria do conhecimento. É dela que agora eu preciso partir novamente, porque se eu já fui para o universo, agora eu vou para o interior do homem, né? Saio do macro para o micro. Então eu tenho esse elemento sensação, eu vou perceber que esse homem que constitui a razão, relacionando sensações,
ele utiliza então estas sensações agora como ordenadora de outros ambientes que ele vai transitar culturalmente, quando se torna sujeito. Quais são os outros ambientes que esse homem constitui? Bom, a sensação agora vai constituir aquilo que ele vai chamar de verdade nesse meio cultural. E esta sensação vai constituir também, neste meio cultural, aquilo que ele chama de conhecimento. Porque na medida que o homem se torna sujeito, ele desenvolve um sistema de ideias. E esse sistema de ideias ele tende agora então a se tornar um sistema do grupo, não apenas do indivíduo, mas esse indivíduo que vive socialmente, na família, na sociedade e no mundo. Ele tende a constituir então um sistema de ideias comum, e nesse sistema de ideias ele vai colocar então estas sensações junto com as verdades e junto com o conhecimento. Todos eles se comunicando com o mundo da natureza. Sempre que ele trata desses assuntos, algo de sensível ocorreu. O conhecimento, tanto que todo conhecimento tem origem nas sensações. O conhecimento constitui as verdades humanas. O conhecimento que tem origem nas sensações e constitui as verdades humanas, na verdade, são as sensações humanas. Então nós estamos agora com um conjunto de dados que nos permitem agora tentar invadir um outro ambiente. Que agora não é mais esse homem que se relaciona com o universo, com o mundo e que faz uso da razão para isso, né? Mas que com o uso, com estas competências, vai constituir um sistema que vai servir agora de ordenador de todas essas suas sensações, que é um sistema de ideias. Este sistema de ideias, então, ele tem a função de fazer o quê? Ele tem a função de ordenar-se entre si. E aí, então, os dois elementos, que são os binários que vão pôr em ordem esse sistema, são as ideias de repetição e sucessão, com as ideias de repetição e sucessão, com as sensações, e com a percepção de que sensações se sucedem, né? E que estas sucessões podem ser ligadas uma à outra para criar uma cadeia que poderia constituir um sistema de repetições. Eu crio um sistema que me permite agora organizar aquilo que eu chamo que é o mundo das ideias, onde o homem tem as suas certezas e as suas crenças. Onde o homem tem as suas certezas nesse mundo de ideia? Olha, na cadeia da repetição. A possibilidade de constituir um sistema de repetição permite o homem constituir um sistema de certezas, que vai permitir, então, nesse ambiente de ideias, ter uma parte segura que vai pôr em ordem esse sistema de relacionamento que é constituído por sensações. Então, eu tenho um homem que tem certezas porque repete ideias. E agora eu tenho um homem que tem crenças, porque a partir da cadeia de sucessão de acontecimentos que ele percebe no mundo da natureza ao constituir o sistema de ideias, essa cadeia que se sucede, ela vai constituir o que? Um sistema de crenças. Ora, sucedeu uma vez, sucedeu outra vez, sucedeu, aparentemente se repete, embora ele perceba, se ele for fazer a investigação, e aí entram os céticos, para não chamar a atenção disso, né? Para não deixar cair nessa armadilha, ele percebe que não são repetições, que são novas cadeias de acontecimento, mas ele constitui um sistema de crenças. Olha, sucedeu uma vez, sucedeu outra vez, sucedeu outra vez. Ora, não vou esperar suceder 300 vezes para dizer que vai suceder novamente na 301. Então o homem constitui um sistema que permite agora estabelecer as suas crenças. Então é um homem que tem certezas, porque percebe a repetição, é um homem que tem crenças, porque percebe a cadeia de sucessão, e é um homem que constitui ideias. Então veja que eu saio do universo, eu passo pela natureza, né? Constituo os elementos, ordeno os elementos que compõem a natureza, ordeno o homem que senta, e aí agora eu tenho a possibilidade de ordenar o homem que pensa. Qual é a tarefa que nós temos que nos jogar? E eu acho que essa foi a grande provocação do Dr. Pedro Osório. O senhor, como um homem grandioso que por estar sempre presente e provocando, não, porque o senhor poderia estar acomodado, estou no fim da minha vida, vou agora me jogar aos prazeres que a vida ainda oferece nessa vida, né? E o senhor escolheu o conhecimento como um prazer, a provocação, esse espírito seu que se irradia, né? Acho que a grande provocação que o Dr. Pedro Osório fez aqui desde o primeiro encontro foi possível perceber, é fazer a necessidade de nós retomarmos todo esse sistema. Porque ele, na medida em que ele busca constituir um sistema de conhecimento ordenado por palavras, ele, na verdade, ele tenta levar adiante todo aquele processo que David Hume chama a atenção ali quando ele aponta as duas formas de filosofia. Ele diz a filosofia como uma ciência moral, né? A filosofia moral como a ciência da natureza humana, ela se encontra, dizia ele em 1748, diante de duas alternativas. Ou ela
tenta então colocar em ordem o homem da ação, ou ela tenta colocar em ordem o homem das ideias. Porque ele diz, né? Porque o homem da ação, ele é um homem que ele é guiado pelo gosto e pelo sentimento. Então, se o homem da ação é guiado pelo gosto e sentimento, nós precisamos fazer o quê? Melhorar a ação. De que forma? Né? Trabalhamos a filosofia. Ele não diz exatamente isso, mas ele diz então que nós temos um homem que é possível melhorar a ação e o outro formar o entendimento. E aí ele diz que a corrente da filosofia que formava o entendimento, ela partia do pressuposto, né, de que ao invés de melhorar os costumes humanos, deveria formar o entendimento humano. Né? E o que nós constituímos no curso da história da filosofia, e aí todos os filósofos, em certo sentido, têm uma carga de responsabilidade, embora eles jamais possam saber o que vão fazer do seu conhecimento no futuro, e aí entra Kant, que foi talvez um dos maiores gênios que a inteligência humana produziu, mas que hoje está completamente desvirtuado. Eu tenho certeza que se Kant chegasse em qualquer ambiente que discute em Kant, eu tenho certeza que ele imediatamente se retiraria ou demonstraria o equívoco que estão fazendo das suas ideias. Mas o que eu estou tentando demonstrar é o seguinte, é que nós abandonamos essa perspectiva na filosofia, transformamos a filosofia unicamente numa filosofia racional, e ao transformar a filosofia racional, ela perdeu sentido. Porque ela não é mais humana. A filosofia racional é produzida para seres humanos imaginados como perfeitos. E nós tomamos esse ser humano como perfeito, constituímos um sistema moral, constituímos os sujeitos a esse sistema e construímos aquilo que nós chamamos de civilização. Então o grande problema da filosofia da atualidade é esse. Vou retomar esse debate sobre a importância de tentar entender este homem que pensa, para somente depois disso tentar constituir um sistema de ideias para tentar guiar este homem que pensa. Porque o grande problema está entre a razão e a virtude, né? Aquilo que nós construímos racionalmente é aquilo que realmente nós reconhecemos, sob o ponto de vista dos sentidos, que é virtuoso no ser humano. E nada é mais virtuoso no ser humano do que o amor, a fraternidade, o respeito, né? A consideração à natureza, à vida, ao universo, até ao planeta, né? Que é um resultado final de um processo que, como a filosofia racional não faz uso dos sentidos, para ela isso não tem importância alguma, né? E jamais vai constituir um homem perfeito que leve em consideração estas possibilidades. Eu digo isso para homenagear o Dr. Pedro Osório, porque realmente a gente não tem como fazer homenagens que sejam justas a ele, pelo fato de, aos seus... O senhor vai ter que nos contar a sua verdadeira idade, Dr. Pedro Osório. Mas eu vou continuar espalhando aí que entre 86 e 93 anos, né? Isso que vocês não me atribuam a idade do Raul Seixas, 10 mil anos atrás, já estou satisfeito. É um homem que com essa idade não perdeu a esperança e tem nos cobrado seguidamente. Vocês então resolvam, se é possível resolver, porque eu quero ainda tomar conhecimento disso. Essa talvez seja a demonstração inequívoca, né, dessa sua grandeza aí. Precisa ser ressaltada. Deixa eu pegar um gancho que tu está dizendo para não esquecer o que eu... Quando tu fala das crenças, me veio na mente duas coisas. Um é a crença decorrente da repetição, né? Que é a gente podia chamar de inferência, até uma inferência lógica. A partir de acontece um processo, depois acontece o mesmo processo, eu vou inferir que vai acontecer aquilo sempre. Mesmo que a gente, como o David Hume fala lá, não possa ter certeza de que vai acontecer de novo, mas a gente aceita aquilo. E aí a ideia de que é uma crença, realmente. E aí eu fiquei pensando, oriundo das sensações, sem dúvida nenhuma, acho que sua avaliação foi perfeita. E aí eu fiquei pensando nas crenças introduzidas de conhecimentos que a gente não depende de experiência. Qual é o momento que elas existem? Um exemplo que nós conversamos outro dia, o exemplo de Deus, por exemplo. Nós não temos condições de conhecer Deus, tá? Porque, como tu disseste lá no nosso ele é a causa inicial. Ele é a causa inicial, mas ele não tem como a gente se referir a partir de sensações. Não. Mas nós temos uma crença. Sim. Ou muitos têm a crença. Não, a minha questão é assim, nesse sistema todo que tu construiu, e que eu acho que está muito bem explanado, diga-se passagem, eu estava analisando aqui. Não vamos levar ele a sério, só. Não, é que na verdade... onde é que entra essas crenças? Pois então deixa eu ligar esses dois ambientes. E na verdade são assuntos que eu estou ainda examinando. Eu imagino que não devo retificar. Para mim eu tomo em consideração, eu não falei aqui no grupo ainda, eu tomo em consideração
que essas cadeias elas são duas pontas de um mesmo fenômeno, que tem o homem no meio. Ou seja, se eu tenho um mundo da natureza e eu tenho um mundo das ideias, o que intermedia, né, esses dois pontos, esses dois ambientes é o homem. Então, onde essas ideias se ligam? Conhecimento se liga no outro ambiente com o sistema. Crenças. Conhecimento e crenças. Gerada aqui. Deixa eu terminar, senão eu não exponho. É bem rápido. Então eu tenho conhecimento numa ponta e crença na outra. A certeza, sensação. Sensação e certeza é o que dá certeza, algo. Lembra? A operação binária, não algo. Sensação e certeza. Então, eu tenho conhecimento e crença, sensação e certeza, e ideias e verdade. A verdade é uma ideia. Mas veja que esses três ambientes aqui, eles estão interligados entre si. Não é possível fazer uma separação rigorosa desses três. Quando eu falo de verdade, de sensação, verdade, sensação, e... agora me fugiu a terceira. Verdade, sensação e conhecimento. Verdade, sensação e conhecimento, quando eu faço... eu trato da mesma coisa com diferentes abordagens. Nas ligações também. Certeza, crença. A certeza e a crença fazem parte do mesmo sistema de ideias. Então, as ideias são formadas por verdades. A certeza é formada por sensação. E o conhecimento por crença. Todo conhecimento humano são crenças. Tanto que nós retificamos o conhecimento a todos os dias. Vem alguém na televisão. O mundo descobriu que, ao contrário do que se pensava, o conhecimento que se tinha, portanto, né, o átomo não é mais aquele. Não, ele sempre foi aquele. Ele agora percebeu que ele estava enganado, que se guiava por uma crença. Desculpe, pode... Agora passou. Agora eu te convenci que não valia a pena, né? O ato passou. Ato autoritário que impediu o conhecimento de ser produzido. A crença, viu? O conhecimento. Não existem conhecimentos, existem crenças. Não tem conhecimento. Conhecimento existe. Tem sensações. As sensações, começa por aí, por exemplo, assim, que sensações se dá para todo mundo da mesma forma. Certo? Todo mundo tem as sensações da mesma forma. Isso é um fato inegável. O que muda é a percepção. Ordenamento, a razão. Então, conhecimento ligado às sensações, para mim, ainda é meio frágil. Agora, se eu ligar ele às percepções, talvez eu consiga ter uma ideia de conhecimento. Mas estão em pontas diferentes. Não, ele está ligado. O conhecimento, para mim, não produz as sensações. Sensações não é conhecimento para mim. Por isso que eu digo, eu concordo com o que tu está fazendo. Agora, para mim, sensações não produz conhecimento. É que nós temos pontos. Porque o conhecimento, aí na epistemologia, ou a sensação na epistemologia, tu vai ter um entendimento delas completamente, ou seja, o discurso na oratória, né? Tu bota conhecimento e sensações. Tu vai para a epistemologia, tu vai ver que tu precisa da percepção para ter conhecimento. Senão tu não tem conhecimento. Lá na filosofia da linguagem, vai na filosofia do conhecimento, tu vai ver que as sensações não produzem conhecimento, porque elas se manifestam a todos da mesma forma. Mas a nossa grande diferença é que tu vai na filosofia da linguagem, tu vai na epistemologia e eu vou em mim mesmo. Não, mas então... Então eu não tenho como discordar de você, porque eu parto de um sistema que eu mesmo constituí ele, do início ao fim. Não, é o que eu digo, faz sentido, e eu sempre deixo claro... Eu só tentando ordenar ele, né? Exato. Não. E você busca, né, o auxílio não estou buscando dos universitários, né? Mas eu não vejo problema em buscar os universitários, né? Não, tá certo. É a tal daquela coisa assim, ó. É que nós usamos um sistema diferente dele. Pode ser que nós tenhamos algum problema de categorial, né? Categorias. E aí é a categoria do pensamento, né? Categoria do pensamento. Eu posso permanecer na ignorância por 5 minutos se eu não fizer uma pergunta, tá? Para dizer que tu pede ajuda. E eu posso permanecer na ignorância pro resto da vida se eu não fizer essa pergunta. Não, mas eu pedi ajuda sim, eu li. Não, eu tô brincando só. Eu que eu tô dizendo assim, para mim a epistemologia... Eu li Hume, li Kant, né? Li... A epistemologia, ela te dá o significado primeiro da coisa, da palavra, né? O significado dela, principalmente lá, o senhor cita muito... Quando fala os gregos, né, o significado das palavras e o que ela imprime no discurso, por exemplo, né? Então, mas eu acho que faz sentido, o que tu está construindo faz sentido, sim, né? Não é ilógico.
Tanto que eu digo, eu não concordo, mas acho que tem em alguns pontos ali só. Mas daí é o meu pensamento, não é o teu, né? E esse é meu também, né? Não, tranquilo, eu sei. Não, é que na verdade, assim, ó, eu acho que a gente precisa buscar ajuda para a provocação, porque na verdade nós precisamos ordenar o nosso sistema para pôr esses elementos que são complexos, né, em ordem. Então, eu brinco com o Leonardo sabe o quanto eu prezo as provocações que ele faz, tanto que levo todas em consideração e procuro sempre que possível retornar, então, para cá com reflexões sobre elas, e tem sido muito importante, não tenho a menor dúvida que a convivência nossa tem sido importante para esse trabalho todo. Mas o que eu tento chamar a atenção, e isso eu faço até para meio que um desafio que eu lanço a mim mesmo, nunca aceitar uma ideia, um conjunto de ideia pronta que não tenha partido da minha própria capacidade de organizar essas ideias. Tá. Que começou isso, Kant tem texto sobre isso, né? Do ser genuíno no teu pensamento, né? A libertação do conhecimento é tua, não é do que tu leu, né? Tá aí. Nesse ponto eu acho que o Kant é genial. Até tem um texto dele, não sei se alguém teve passar o e-mail, que fala justamente disso, te libertar, né, dessa prisão que o conhecimento te traz, né? O conhecimento do passado. Ele te torna sujeito. Te torna escravo e objeto sujeito. E mais, né? Você submete a esse sistema e depois você é objeto de si próprio, né? Na verdade, o grande problema da educação contemporânea é exatamente essa, é constituir sujeitos. E como é que você constitui sujeitos? Primeiro, é necessário ter um sistema de ideias. Esse sistema de ideias é que vai submeter, então, esse indivíduo e transformá-lo em sujeito. Sujeito o quê? De um sistema racional. E esse sistema racional o problema todo é que a capacidade racional, ela substitui a capacidade dos sentidos, a capacidade proveniente dos sentidos. E ela substitui de que forma? Na medida em que você, aos poucos, vai constituindo no meio educacional a submissão do indivíduo a um sistema de ideias, ele, em um determinado momento, ele aceita porque ele consegue fazer esse encadeamento entre esse sistema de ideias e seus sentidos, mas depois, de um certo momento em diante, ele abandona completamente essa tentativa e ele segue pelas ideias, apenas pelas ideias. Surge aí o fanatismo, fazendo um corte aí, né? A religião surge aí. Que o senhor colocou, o Paulo colocou aí dessa ideia, e o Sodré também, né? Do Deus lá, então assim, o Aristóteles, o primeiro motor move o movente, né? A contingência das coisas, tudo parte no motor e tal. Mas, para ver como a coisa muda na filosofia, quando entra a filosofia existencial, né? Que diz que a essência precede a existência, daí ele inverte o eixo, Sartre, né? A existência precede a essência. A partir dali, esse pensamento do primeiro motor move o movente para a filosofia existencialista é ignorado, né? Então, essa discussão que a gente tá fazendo, e que para mim, que sou um existencialista, por isso que tem algumas coisas assim que, sabe, que não tem, para mim as coisas não tem essa contingência, não tem uma, né, essa origem pouco importa, ela não é necessário tu saber se ela progride, se ela tem repetição, se ela... Não é então necessário. muda, sim, daí muda o eixo do entendimento, né? Porque a existência primeiro, precisa haver uma existência, né? Para depois haver a essência das coisas. Tu estava mostrando os dois polos ali, colocando o homem no meio, né? No mundo das ideias, sim, no mundo da natureza. Eu digo assim, necessariamente precisa haver o homem para que existam esses dois, né? Sem o homem, ele não, para mim, ele, nesse caso assim, né? Então ele não é nem o que faz a intermediação, é o que cria as extremidades. Não cria, as extremidades é que cria o homem, né? Não, pra mim, né, entendeu, Paulo? Porque pra mim, primeiro existe o homem, para depois haver os conceitos, para ver as ideias. A natureza existe independente do homem. É ela que vai constituir o homem enquanto matéria orgânica, né? Se a natureza existiria antes do homem, porque quem iria observar ela para estar falando sobre ela? Eu não sei. Pois é, mas aí... Como é que me garantiria que existia uma natureza se tu não existe para falar sobre ela? Tu só garante que tem uma natureza antes de mim, porque tu existe aqui. Ou que existiu outro antes de ti. Agora, sem a existência do homem, nem a natureza seria possível. Não sei o que... né?
Quem é que iria falar sobre Não ela? haveria. A natureza ou a percepção da natureza? Não, nem mas aí no caso, a ideia dela também não existiria, entendeu, seu Zé? Sem o homem nada existe. Não, se a gente considerar o plano Para o homem. se a gente considerar Mas só as coisas existem para Pois nós, é, cara. Fora de nós não mas, existe. mas aí tu parte de um pressuposto que é um sofisma, porque o Não. homem só existe porque havia a natureza antes. E um conjunto de processos que garante, se né? desenvolveram nesse espaço é que constituiu o homem. Qual foi a cadeia de mas é acontecimentos? isso que ele está dizendo, a grande diferença entre o existencialismo E o resto da o filosofia. resto da filosofia é a Pois é, inversão mas do eixo. polo, do eixo. A pergunta que tem que fazer é se essa inversão do eixo ela é realmente adequada ou ela é fruto do sistema de ideias também, né? Mas é fruto de um sistema de ideias, é um fruto do sistema de ideias. Mas aí seria o mesmo que eu imaginar, por exemplo. Que é totalmente ao contrário do que o que o homem Paulo que está que o sustentando. homem que Viu, Sodré? quisesse Mas é que a voar, filosofia- bastaria pensar que voasse, né? A Então, filosofia até Sartre, precisa mais ela voar. vem toda ela é essa com a essa ideia ideia final, de né? essência e existência, né? Toda Eu ela. penso as coisas e, portanto, Não pouco tem, importa. até que ele exista. não. Foi naquela obra dele, o Ser e o Nada. Que assim, então toda a filosofia, todo o pensamento humano até Sartre, existe uma essência e depois uma existência. Agora, E ele diz, não, para um pouquinho, né? Existe primeiro a existência, depois a essência. Né? Então ele inverte, claro, que ele categoriza o pensamento dele lá e tal, e também faz sentido, né? E também faz sentido. Não tem como discordar ali já que é das para proposições entrar. sartreanas. Mas daí muda a compreensão de como tu vê a filosofia até um determinado momento e a partir dali, né, como é que tu A vai ótica fazer. do observador, vamos dizer Exato. assim, do fenômeno muda. Então, né? muda essa concepção, porque daí é um entendimento, tu tem uma linha, né, anterior a esse pensamento, a qual tu se encaixa, ou tu tem uma linha que parte desse pensamento a partir desse entendimento que a existência é o que precede tudo, senão não tem nada tem sentido. Então faz lógica o que o Paulo disse, o homem faz a intermediação entre o mundo das ideias e da natureza, faz lógica, o existencialista não. O homem faz os extremos, cria os extremos, né? Ele não intermedia mais nada. Então são posições que daí as coisas mudam, né? Mudam porque o eixo muda se porque inverte. muda a posição total Muda do a posição observador, de tu entender do o jeito que mundo, de tu conhece. ver o... E o uso, né? Porque o que eu sei que ele fez com essa filosofia do ser e o nada, o Sartre aí, né? Usou pra sacanagem também, né? Não, mas... Os relatos da história nos contam aí. Mas Com tem- muito mais. Sim, A fonte bem mais fidedigna do que a crítica do Kant que tu fez, né? É. É que eles não tem. Não A pode ter questão, sido feito, mas foi uma boa sacanagem. claro que sim. Sim, O eu ser acho que humano é da uma- natureza humana, a busca eu do acho prazer, que né? essa aí talvez tenha sido Mas não precisa criar um a sistema grande filosófico para sacanagem isso, que né? deu pro mundo a possibilidade de tu, né, se enquadrar em, né, libertou talvez o ateu, né, das amarras da moral, da ética, de uma consciência cristã, da culpa, né, porque a própria filosofia tem essa arte invertendo esse eixo, pega Kant, a crítica da razão pura pega Deus e corre ele de chicote pela porta da frente. Aí no próximo livro ele convida Deus para entrar pela porta dos fundos, porque senão ele não consegue explicar. Então tu quer fazer ciência? Corre Deus da sala. Não tem como fazer ciência com Deus presente. Mas em determinado momento tu precisa sair da questão da ciência e tu convida Deus. Kant é um exemplo disso. Pega ali, corre Deus no primeiro e convida ele para entrar pela porta dos fundos no segundo. Então são coisas assim, porque tu tá preso a toda uma concepção de criação. Eu até acho que essa questão, analisando a questão, por exemplo, de Deus, que eu fui um dos provocadores dessa conversa aqui, eu acho que são problemas diferentes, né? Uma coisa é você analisar qualquer sistema de crença em Deus, é uma crença, né? Toda questão religiosa é uma crença, a gente já fala isso, é crença religiosa, né? E necessariamente não interfere ou não muda, pode mudar a nossa concepção de como a gente olha o mundo a partir das nossas crenças. Agora, não muda a constituição do conhecimento que nós temos do mundo. A explicação que nós fazemos do mundo pela posição normal, vamos dizer assim, entre aspas, e a posição essencialista que muda, porque muda a posição de quem está analisando qualquer fenômeno a partir de uma ótica, de uns conceitos completamente... Muda completamente a posição do observador, aquele negócio do sujeito, do objeto e do sujeito, né? E a posição do sujeito e tal. Totalmente. Então, realmente, isso aí muda e muda completamente. Por um lado, quais são os lados positivos? Como tu disseste, me parece muito importante essa coisa da libertação do
do homem das crenças, né? E das crenças coletivas, porque Viu? Só onde tem há um muitas cortezinho, certezas, né? eu tenho muito medo onde se estabelecem certezas demais. O problema do mundo são as certezas, não são as dúvidas. As dúvidas nunca trazem problemas, as dúvidas trazem mais dúvidas, mais reflexão e impedem esses dogmatismos, esses fanatismos existem. Todos esses fanatismos, dogmatismos, essas loucuragens todas existem por quê? Porque as pessoas têm muitas certezas, né? Se a pessoa tivesse um minuto de dúvida, aquilo tudo não acontecia. Né? Não sei se eu concordo comigo, professor. Não, não precisa mais de perguntas, não precisa de resposta. Né? Não, o mundo precisa de perguntas e de respostas, mas precisa mais de perguntas e menos de respostas. As respostas, elas são importantes na medida em que tu não perde a capacidade de questionar. Porque se você perder a capacidade de questionar, tu transforma isso em doutrina. Porque tu tem todas as certezas. Todos os nossos dogmatismos, todos os nossos fanatismos políticos, religiosos, todos os nossos conflitos vêm das certezas, não das dúvidas. Podem analisar isso com toda tranquilidade, vocês vão ver. Então, eu acho que essa questão da libertação, dissesse aí, do existencialismo, ela é positiva, porque ela liberta o sujeito de determinadas certezas e permite para ele... Filósofos existencialistas que vão discutir o sujeito e o objeto de uma forma completamente diferente, né? Essa anterioridade do pensamento. Kierkegaard é um, por exemplo, que vai, né? Vai pensar o sujeito e o objeto e vai te propor uma ideia de sujeito e objeto que até então não havia sido pensado, né? Que até ali vem todo mundo amarrado na mesma condição, né? Precisa de algo que dê origem para as coisas, né? Pois é, precisa mas de uma Leonardo, contingência. deixa eu só levantar uma questão aqui de ordem até. O problema todo, eu creio que essas discussões são de fundamental importância. Não tenho a menor dúvida da importância de todos esses esforços individuais aí no âmbito da filosofia. Mas eu creio que aqui no grupo de estudos, a nossa tarefa aqui ainda tem sido um esforço que antecede isso, porque quando nós trouxermos o problema agora do homem em ação, nós temos que trazer uma quantidade de variantes tão grande que nós teríamos que escolher, inclusive, alguns enfoques para fazer esse exame, porque não é possível, não é possível reduzir, então, o debate filosófico a estas questões, porque necessariamente vai chegar um momento em que será necessário perguntar sobre estas questões que estamos tratando aqui. Então nós estamos ainda organizando o debate. Eu para mim tenho presente sempre isso, desde a primeira reunião do grupo de estudos, eu tenho presente de que nós ainda não iniciamos o nosso trabalho filosófico. Nós estamos no sentido assim de tentar então investigar o homem que age, né? Nesse sentido. Nós estamos ainda preparando essa tarefa. Porque é um esforço tão grande que não vale a pena nós jogarmos imediatamente para ele, diante da quantidade de impedimentos que nós precisamos remover. Então, a escolha, de forma bem objetiva, destas questões, elas têm essa função. E eu acredito sinceramente que elas estão conseguindo trazer um bom resultado, porque ao menos nos põe a pensar sobre isso. E eu acho que isso faz bem a todos nós. Porque quando nós passamos a pôr em ordem esse ambiente de debate, nós passamos já imediatamente a submeter todos os nossos outros sistemas também a esse sistema. Então eu acho que não vale a pena nós nos enveredarmos por aí, porque eu acredito que os grupos de estudos que se formam em diferentes lugares acabam se estagnando exatamente porque na medida em que nós examinamos o homem que age, aí já cada um vai ter pelo menos uma proposta diferente, porque vai levar em considerações as suas ordenações de sensações, né? Então, é isso, eu só sugeriria isso, e eu até penso que se a gente pudesse retomar essa questão, porque eu tenho me guiado por algumas perguntas que elas existem desde a criação do grupo de estudos. Eu acho que talvez levou em poucos meses nós chegamos às perguntas que eram, né, Dr. Pedro Osório? O que é o mundo? O que sou eu no mundo? É possível entender o mundo? É possível conhecer o mundo? Como penso no mundo? Como falo do mundo? O como falo do mundo nunca entrou em pauta aqui ainda. Isso. Nós estamos examinando... Esse aí é o maior problema. Estamos examinando, embora fazendo uso da fala, né? Isso.
estamos examinando as questões anteriores. Que esse entra o E eu tu creio disse, que né, nós Paulo? estamos conseguindo avançar. E interessante, Como né? fala do mundo dentro do que tu disse, aí cada um vai trazer uma, né? É? Não tem. As suas verdades, as suas O problema crenças, nosso é as suas esse. certezas, Então nós E nós também tem um problema, né? A Tem que gente, resolver por uma esse necessidade, problema, né, cara? por uma Porque necessidade Ir pra casa dormir, deu, tá de bom. discutir, de colocar isso, a linguagem acaba ganhando uma Né, dimensão Paulo? que pode ser maior do que o que efetivamente ela Sim. deveria ser, né? as próprias. E como eu falo do mundo, se nós resolvêssemos aqui, nós podíamos ir pra casa, dormir todo mundo que tá resolvido. mundo tava- Daí tava perfeito. Eu acho que o mundo foi descoberto, né? Nós recém podemos dizer que o mundo foi descoberto. Agora estamos tentando entender o mundo, né? Lembra? Quem é o mundo, quem sou eu no mundo, é possível entender o mundo. Essas três questões, elas são organizadoras das outras, tanto que as outras podem ser colocadas num único grupo, né? É possível conhecer o mundo, como penso no mundo e como falo do mundo, né? Então essas três questões agora, elas entram num outro ambiente de debates. Nós ainda estamos nessas três primeiras questões. O que é o mundo, então? Então, primeiro é necessário, teria que ter uma pergunta antes, o que é o mundo, o que é o universo, né? Mas como estamos examinando o homem, né? Então, o universo é um processo no espaço, que se desenvolve no espaço. Eu acho que ninguém pode dizer, não, não é aceitável, porque me parece que ela é algo que seria possível, assim, de estabelecermos um consenso na filosofia, Com né? certeza, claro. É um ponto É. de partida crucial. É, né? o mundo. Porque se queremos falar sobre o mundo, estamos nos Pois é, não. inserindo nele. Mas estão ainda no universo. Pior ainda. Mais grave. Né? Estamos inserindo e admitindo, somos parte. E queremos sair fora e arranjar umas lentes para examinar isto, que lá estamos com uma partícula, mas que supomos estar lá. É um problema terrível, né? Porque daí partimos para o discurso, os níveis de um discurso, Essas angústias aí, pra que- os três famosos níveis de um discurso qualquer. Caminho para a felicidade. Uma amigo, primeira né? película que se pode descarnar a semelhança das coberturas da derma e da epiderma, do tecido conjuntivo da carne. Então, na periferia, né, retirando essa película, digamos, né, diz, então podemos falar sobre isso, eis o discurso. Um discurso periférico mesmo, bem pela rama. Tá? Queremos descobrir coisas a partir desse detalhe. Este é o nível sintático, uma língua bonita que tenha perfeição na colocação das suas partículas, né? Para falar sobre algo, né? Uma linguagem. Então, esse bem simples é o nível sintático. Né? Sim. Todos os idiomas têm que trabalhar com a sintaxe, senão as partículas não têm como unir. E esse nível sintático, se for descarnado, percebemos que ó, não encontramos ainda o definitivo, ainda tem uma outra camada mais complexa, mas, portanto, limitada para a lente de verificação. Né? Ali estaríamos, digamos, a derma, né? Para se valer do esqueleto do corpo humano ou de qualquer animal, né? Ser vivo. Então, o segundo foi, a semântica foi uma grande descoberta. E diz, bom, mas está superado, mas foi um passo maravilhoso, dos 1000 passos que a humanidade deu, supomos. Essa foi O segundo, o terceiro, todos são importantíssimos. Um só que retire, que quebra a coerência e algum mínimo de certeza que se possa ter para o todo, né, construído. Então, o segundo nível, né, de análise é a remoção desta segunda camada, que é na construção do discurso, que é as relações, né, agora, das palavras com os dados reais do mundo. Agora eu tenho que trabalhar com o mundo
e dentro do mundo separar os dados reais a respeito dos quais eu posso falar. Quer dizer, um emaranhado, né, de dificuldades que quando chega um ponto, o Dr. Paulo teve dos momentos frequentes de felicidade que ele tem de montar todo o esquema dele e dizer, bem, é assim que eu vejo a coisa, se tu tens algo melhor. Então, eu tenho atacado em pontos, lugares, já que todo eu não posso negar, porque então eu estou querendo me colocar onde não me devido, em lugar indevido, né? Então, tem vindo isso, mas percebemos como, agradeço as nossas percepções, ora, isso é bem concreto, é bem próximo de alguma coisa assim que o cientista gostaria né, de ter na sua pipeta ali, né? Então, temos que ter um ponto de partida, né? E ali já nos embaraçamos e entra um Kant no meio, né? E atira sobre nós, nos suspendeu, nós somos suspensos. Suspendo vocês todos de pararem com essa papagaiada antes que me tragam como é que é possível essa coisa que eu achei aqui. Ele não disse mais nada. Mas eu não tinha falado. Ele só disse isso, eu vi isso aqui. E para chegar nisso eu não precisei esquentar as mãos, ou fazer fogo, ou malhar, ou bombardear. Não. É só nessa percepção aqui, ó, nessa bem simples, do homem em contato com o dado do mundo. Isso aqui. E o que quer dizer? Não, isso é uma coisa banal. Será que é banal? Presta atenção. Presta atenção. Eu prestei já ali uma coisa. Não é aí. Não é longe. Mas isso é questão de matemática. Pois então, vai para lá, me explica a matemática. E aí eu me dou por contente se tu me explicares as operações matemáticas. E que me levam a aceitar, não tem outro jeito. Eu me rendo. Mas então há um entendimento. E isso é crença? Não, não é. Não é crença, porque de todos os com quem nós conversarmos, vamos seguramente encontrar esses pontos. São raríssimos. Mas são raríssimos. O resto é uma coisa informe, uma massa, e que está em evolução. Uma evolução de tal maneira que dá para analisar os próprios corpos concretos como algo poroso. Maior ou menor contração das partículas que dão desde o diamante, que é por isso que com aquela pedrinha você corta o vidro, ele não tem os espaços intermoleculares das partículas que o formam, são tão feitos juntos que a superfície, na linguagem dos carpinteiros, o serrote corta porque tem os pequenos dentinhos. Quanto menor, mais profundo ele é. Ele faz uma incisão, imagina. Então, com que instrumental fazer esses cortes? Né? Então foi aquela história que o homem disse assim, disse, mas e para quando o desfiado da manga da minha camisa resultar aquecido? Isso, qual é o sentido que tem isso? Não tem sentido nenhum. E os discursos, então, tem que evitar essa ausência de sentido. Lutamos por isso. Eu acho que o senhor está falando uma coisa agora que eu estava pensando aqui. O grande mérito desse debate que a gente faz aqui, essas provocações todas do Paulo, as ideias que ele tem levantado, é a gente não supervalorizar o discurso ou a linguagem em prol de constituir o mundo do que verdadeiramente, da onde o mundo vem constituído. Sem raciocinar com a visão existencialista ali que o Leonardo traz, mas assim, ó, a gente não pode superestimar
a linguagem, que foi feito pelos filósofos analíticos, é superestimar a linguagem na definição do entendimento do mundo, sendo que a linguagem ele é um instrumento para a gente descrever ou perceber o mundo, mas ele não é a percepção do mundo, entendeu? Eu acho que o mundo continua lá. O mundo continua lá. Entendeu? Por mais que a gente hoje tenha uma categorização precisamos disso para explicar o mundo, a gente não pode superar a realidade pela categorização, né? Daí para mim a ideia platônica disso aí é genial, né? Que o mundo das ideias são cópias imperfeitas do mundo da natureza, né? Porque o mundo da natureza está aí, está dado, é o mundo, ele vai permanecer lá e a partir disso é pura viagem. Uma forma para falar sobre o mundo. Mas para encerrar... Então só aquelas duas, a outra película que foi tirada desse livro que nos levou para o semântico, né? Para falar sobre dados que nós podemos conferir se estão realmente na presença de cada um de nós, pelo menos para o nosso grupo poder falar sobre uma coisa que todos aceitam. Então, o semântico, né? E, enfim, o discurso aí agora com todo o seu refinamento, né, que utilizamos. E nesse ambiente de diversificado, é o que mais me atrai. Mas me atrai, porque podemos combinar. Olha aqui, na próxima o Paulo ou qualquer um de nós que queira vai trazer aqui, vai falar sobre as trilhas perdidas uma obra literária, né? O Paulo construiu as suas trilhas, né? Respondi as duas primeiras perguntas da nossa da trilha. O que é o mundo? O universo ordenado por sensações. Quem sou eu no mundo? Sensações ordenadas entre si. Quando eu respondo essa pergunta, quem sou eu? Sensações ordenadas entre si. Agora, porque as sensações coordenadas entre si é a que constitui a razão. Pergunta com cético, quem pois está E aí, se ela constitui a razão, ela agora constitui também o mundo, né? Então é preciso transitar lá pelas trilhas da mata. Agora, é possível entender o mundo, né? Essa é a pergunta que nós estamos... Eu tenho sistematicamente me voltado para essas perguntas, porque elas nos guiam por caminhos, né? É possível entender o mundo? Bom, agora eu teria que entender o heptálogo ali da inteligência, né? A inteligência natural. Sobre tu citou ali a questão... Não, eu só chamei a atenção só para uma virada de eixo, nem precisa trazer os existencialistas. Sabe? Não, mas é importante porque para um existencialista, que nem tu disseste, muitas das coisas que se avalia aqui e a posição que nós estamos avaliando o fenômeno, né? O fenômeno, né, professor? Muda completamente, né? Sim. Então, o sentido dado às coisas e o sentido é dado às coisas, não adianta, muda completamente. Então, e parte da constituição de um sistema de ideias ou até de crenças, mas de qualquer jeito... Por isso que essas divisões... Né, o problema é confundir as certezas com crenças, né? O grande problema da sociedade civilizada é que quando ela coloca as certezas e crenças no mesmo ambiente, fica difícil depois distinguir uma da outra. E a ação humana é guiada por certezas. Sempre o homem seguia por certezas. Ele pensa que seguia por certezas, quando na verdade ele está guiado por crenças. Porque ele confundindo as duas, ele não sabendo mais distinguir as duas, para ele a crença sempre se apresenta com certeza. Não existe... o pior indivíduo e suas certezas são os crentes. Tá louco. Eles se tornam, inclusive, fanáticos. Não tem como. E aí, então, é impossível, porque quando você transforma a certeza e crença no mesmo, a título de certeza, você destrói qualquer capacidade, qualquer possibilidade de constituir uma ponte com o mundo. Isso é verdade, né? Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Então, pelo menos uma. Mas eu até tenho para dizer, Paulo, que eu acho que só seguir nós assim, eu me enquadro junto, porque a gente não tem como escapar também, né? De vez em quando a gente resbala na própria casca da banana que a gente deixou, né? Mas a gente, eu acho que seguia quase sempre por crença. Quase sempre por crença.
Pronto.